Olá, começa agora mais um encontro que a gente tem aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, levando até você informação e prestação de serviço. Hoje a gente começa destacando um assunto que está inclusive na última edição, aí na edição mais recente do jornal Repórter Diário, do RD, cuja manchete é região acumula 2,5 bilhões em dívidas com precatórios. E o ponto que eu queria destacar é esse aqui, ó. ISS da região é unificado pelo consórcio. O consórcio intermunicipal Grande ABC anunciou nesta quinta-feira, dia 14, a unificação das alíquotas de ISS, o Imposto sobre Serviços, em 6 dos 7 municípios da região. Diadema fica de fora. A proposta atingirá os serviços de plano de saúde, leasing, franchising, cartões de crédito e débito. E nós trouxemos aqui para o estúdio da RDTV para esclarecer alguns pontos sobre essa questão o advogado tributarista Alexandre Pantoja. Seja bem-vindo à RDTV, Pantoja. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos do RD. Sempre muito legal estar por aqui. Bacana. Vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Falar sobre esse assunto, eu já passei aí alguns setores em que vai ocorrer essa unificação. Então, planos de saúde, leasing, franchising, factory, cartão de crédito, débito. No caso dos planos de saúde, unificação em 3%, essa é a alíquota. E no caso de atendimentos médico e veterinário, 5%. Pantoja, eu acho que a gente poderia até começar destacando o seguinte: os prefeitos, eles rechaçam que isso signifique aumento de impostos. Qual é a tua visão, a visão aí do especialista nessa área tributária sobre isso? Olha, Gustavo, o aumento de imposto do ISS diretamente, não vejo dessa forma. O que acontece? Se anuncia a vantagem da unificação, que eu também acho um mérito, o consórcio, as cidades se juntarem e programarem as mesmas alíquotas para essas atividades. Só que também assim, você vai ter outros assuntos subjacentes. Outras variáveis. Outras variáveis. O quanto isso pode, não é só a unificação, mas a administração desses tributos também pode passar por um repasse aos consumidores, ou também nós temos outra questão da guerra fiscal. Se é para evitar que uma empresa escolha a cidade A ou cidade B, essas cidades também vão ter que estar preparadas para receber essas empresas aqui, tá certo? Então você já começa a passar por uma lei de zoneamento das cidades, o próprio valor do IPTU. Santo André recentemente teve uma revisão da planta genérica, o que isso pode representar no orçamento dessas empresas. Então, assim, a guerra fiscal vista do ponto de vista da alíquota de ISS, não é só isso. Né? Tá, então assim, vem o fim da guerra fiscal, teoricamente, não é? Porque outros critérios passam a ser levados em conta por parte dos investidores, de quem queira atuar aqui na região. Claro. Você colocou, avaliar bem a infraestrutura dos municípios, as vantagens que esse município pode trazer, como você bem colocou aí, o valor do IPTU. A própria dificuldade, né? A burocracia que envolve a entrada de uma empresa de um porte que nós estamos falando aqui, que não é pequeno, vai passar por essas questões. Né? Sai na frente a cidade que oferecer mais vantagens e que tiver menos burocracia, mais desburocratizada. Exatamente. Acho que o pacote é um pouco maior do que o foco da unificação de alíquotas. E você até comentou que é favorável a essa medida. Por que você acha que isso cabe numa região como o ABC? Eu acho que a atuação conjunta das cidades, ela tem esse aspecto esse aspecto linear me agrada bastante, no sentido de você, o foco que antes as empresas teriam de mais ou menos ISS, já está resolvido. E o ABC tem essa característica meio que uniforme, principalmente quem mora aqui entende muito isso. Exatamente. Me agrada regionalizar essa questão das alíquotas, ainda que eu insista que não é só isso que produziu a guerra fiscal e não é só isso que vai dar
fim à guerra fiscal do ISS. Olha, até para efeito informativo, os legislativos, as câmaras municipais aqui da região, especificamente das 6 cidades onde vai ocorrer essa unificação das alíquotas, tem até o fim deste mês para aprovar a medida. E se prevê aí um incremento de 128 milhões de reais às arrecadações municipais. A gente pode entender, então, que vai existir justiça tributária? Esse é o termo, Pantoja? Olha, eu fico um pouco receoso e sou um tanto cético quanto a esse termo justiça tributária. E nós vamos ter que passar por outras questões. Me parece que essa unificação tem sido passada como uma pacificação, mas, como eu disse, outros temas ainda terão que ser abordados. Por exemplo, o plano de saúde, a diferença do que era e do que será com a aprovação das câmaras, até esse mês, né, de setembro, o ISS era arrecadado no local onde essas empresas estavam sediadas. E agora passa a ser arrecadado no local onde o tomador do serviço está. O que acontece? Você imagina... A mesma coisa só te interrompendo, dos cartões de crédito, sim, né? sim. No caso do cartão de crédito e débito, antes valia o local do banco, a origem do banco, e agora vale onde está o consumidor, onde ele passa o cartão. Você imagina o custo de entrada, nós estamos falando de 5 mil municípios, né? Eu sei que isso expande um pouco para a unificação do ABC, do consórcio, mas enfim, estamos falando de 5 mil municípios que terão, que as operadoras de cartões ou planos terão que se moldar. Isso carrega a elas uma carga de obrigações acessórias, por isso que eu falo, a alíquota em si, não vai ter um aumento para as operadoras. Mas o encargo da manutenção dessas inscrições, que não sejam mais de 5 mil, mas em 4 mil municípios, a atuação dessas empresas é nacional. Quanto vai custar isso? E disso, quanto vai ser repassado para os consumidores. E outras questões um pouco mais técnicas, que eu acho que já deviam ter sido discutidas, e fico com receio disso ser discutido em cada município. Por exemplo, quem que é o tomador do serviço nos casos de plano de saúde, onde eu contrato um grupo, né, aquele plano coletivo. Por adesão. Quem que é o tomador de serviço? Essa associação que aderiu, eu que uso o nome da associação. Me preocupa muito quando o município, os 5 mil regulamentando uma situação que é pragmática e que cada um vai querer regulamentar em seu benefício, claro. E isso me parece que a arrecadação de 128 milhões de reais. 128 milhões de reais ainda vai passar por um teste judicial. Lembrando que esse incremento a gente fala só de região do ABC. A matéria, eu vou até abrir aqui, a reportagem é do Carlos Carvalho, deixa eu só ver aqui, a matéria, inclusive, ela destaca o valor nacional. Está aqui, os municípios têm até o final do mês para aprovar as adequações, como eu bem coloquei. Segundo a Confederação Nacional dos Prefeitos, as mudanças nos municípios vão fazer com que a arrecadação aumente 6 bilhões de reais em todo o país. Aí no ABC, a expectativa 128 milhões de reais. Eu acho até também importante, eu sei que você tem as questões técnicas, a visão do especialista na área tributária, mas me chamou a atenção quando você falou, bem no comecinho, né? Expectativa aí do fim da guerra fiscal, uma guerra muito criticada aqui na região, não pensando só nos municípios do ABC, mas os prefeitos aqui, eles sempre reclamaram muito do que é praticado em municípios da Grande São Paulo, que até levaram investimentos, né? Possíveis investidores do ABC acabaram migrando para Barueri, que é uma cidade muito criticada por ter praticado alíquotas muito baixas aí, e isso foi considerado desleal. Mas agora a gente tem aqui no ABC uma questão que Diadema está fora dessa regionalidade, porque o prefeito Lauro Mitchell solicitou a saída de Diadema do consórcio intermunicipal Grande ABC. E Diadema, eu vou até voltar aqui na matéria, está aqui, segundo nessa semana, em reunião
segundo o próprio RD. Nesta semana, em reunião com empresários marroquinos, o prefeito Lauro Mitchels afirmou que fará leis de incentivo fiscal para atrair novas empresas, mas ele tem que obedecer um índice mínimo aí. Isso. Ele pode praticar alíquotas menores, mas pode praticar. Porque aqui está 5% e 3%, ele pode até quanto? Ele pode, no mínimo, a 2%. 2%. Então, com isso... Ou seja, Diadema estaria mais atrativa, teoricamente. E dependendo, a prefeitura, o executivo, ele tem outros benefícios a conceder, né? Como eu te falei, eu unifico a alíquota de ISS, mas, por outro lado, eu beneficio com o IPTU, enfim, com outras atrações que... Faz um combo. Exatamente. E daí, essa guerra fiscal, a lente vai mudar de foco. O foco vai mudar. E eu acredito que isso está fácil. Nós estávamos falando de outros municípios de Barueri, ou Osasco. Diadema, aqui do nosso lado, é um exemplo. Nada impede que ela pratique uma alíquota de 2%. Uma alíquota de 2%, de repente... E outros benefícios que ela poderia naquele raciocínio também de observar a infraestrutura da cidade, pode-se ver questão de logística, facilidade aí... Exatamente. De tudo para a instalação de uma determinada empresa ou para a questão de prestação de serviço na cidade. Então, Diadema pode levar alguma vantagem. Eu quero agradecer a tua vinda aqui, Pantoja, trazendo... eu acho que ficou uma perguntinha que poderia ser feita, embora você tenha até traçado alguns pontos aí. Um exemplo, a gente falou muito do município, não é? O município que quer ter aí também a sua arrecadação incrementada e tal. E no caso do munícipe, do consumidor final... O que pode ter de pró e de contra nessa medida? Eu acho que no uso de cartões ou de planos, isso vai passar de uma forma quase imperceptível. Agora, eu acredito que o investimento dessa adequação dessas operadoras, de se estabelecer nos municípios, enfim, todo esse custo de entrada, eu acredito que o seu próximo extrato de cartão de crédito ou débito vai ter uma tarifa lá um pouco maior do que você está acostumado a receber. Esse repasse, acho bastante certo que vai acontecer. E aí, eu acho que a discussão vai tomar essa proporção que a gente está falando aqui, que até agora não foi discutida. Você acredita, então, que possa ser repassado para o consumidor final... o consumidor acabe pagando parte desses gastos aqui. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Entendi. Tá certo. Vamos aguardar, então, o desenrolar dessa história. Final do mês, portanto, as câmaras municipais avaliando esse ponto, esse assunto, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, reforçando Diadema de fora dessa discussão. Aliás, é a primeira decisão tomada pelo consórcio, decisão relevante aí regional, após a oficialização da saída de Diadema do colegiado de prefeitos de municípios. Pantoja, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, foi muito legal estar aqui. Quando chamar, pode ter certeza que eu venho para cá de volta. Muito obrigado. Obrigado. E eu quero lembrar você que nos acompanha, os nossos canais de comunicação, além aqui da RDTV, nossos vídeos estão em reporterdiario.com.br, tem o YouTube, RDTV Repórter Diário, o Facebook, Jornal Repórter Diário, semanalmente o Jornal RD impresso, circulando nos 7 municípios do ABC, e mensalmente a RD em revista. Inclusive, vou aproveitar aqui para mostrar a edição deste mês de setembro. A matéria de capa traz o boom dos atacarejos. Redes crescem na contramão da crise. Tem açaí, tem roldão, tem Spani, tem muitos desses investimentos, desses empreendimentos aqui, inclusive, focados na região do ABC. Muitos assuntos, não só de economia, política, mas também saúde, sustentabilidade, RD em revista, tá certo? A gente se vê numa próxima.